Existe um grande mistério envolvendo o Walten Files, e hoje nós vamos para mais uma parte desta loucura que aconteceu na Bones Burgers em 1974. Hoje eu quero trazer o projeto Realocação, que dá continuidade a toda essa coisa louca que estamos vendo, e também responder algumas perguntas. O que aconteceu com o Jack, o que aconteceu com a Sophie e, principalmente, por que o Brian morreu e por que tem um animatrônico de coelho indo pra cima de todo mundo no meio do nada. Essas e outras respostas, além de outras explicações, neste vídeo aqui. Pessoas, eu já trouxe a primeira parte de The Walten Files, explicando o que é aquele negócio, o conceito e o universo. E hoje, pessoas, eu vou continuar falando pra vocês o que é e trazendo mais detalhes da história e tudo que tá acontecendo. Antes de nós irmos, pessoas, vídeos assim dão um enorme trabalho. Já deixa o gostei, se inscreva no canal e ativa o sino pra vocês não perderem mais nada do que tá acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Então vamos lá, sentem-se, acomodem-se e vamos juntos embarcar no mundo de The Walten Files. Eu prefiro começar com a descrição do vídeo para termos um pouco mais de noção do que a gente vai enfrentar. Essa é mais uma compilação de fitas da Bunny Smiles Incorporated. Eu peguei essas fitas via fóruns e alguns tópicos que deixei lá falando das pessoas sobre a companhia e pedindo mais detalhes. São 3 fitas envolvendo algo parecido como o projeto Realocação e foram gravados na década de 70, em 1978. Um ex-funcionário mencionou que essas fitas elas são realmente bem privadas e só algumas pessoas têm algumas cópias dela, além da companhia ter totalmente sido desaparecida no começo dos anos 80, em 1983. Todas as fitas com o assunto do projeto foram banidas e destruídas. Isso é algo muito raro de se achar e eu estou com muita sorte de ter elas nas minhas mãos. E pra mim, eu estou bem, eu só estou em casa me recuperando, né, das coisas de pandemia e antes que isso me ferre mais ainda, tome cuidado, Anthony. Então nós vamos realmente para mais coisa da década de 70. Se vocês lembrarem, com o desaparecimento de Jack Walten, o Felix Kranken, ele foi o cara que basicamente tomou conta da empresa. Isso a gente subentende porque o projeto teve uma continuação, inclusive tinha uma fábrica no meio do nada e até alguns funcionários iam lá para fazer algumas manutenções ou a mandado da empresa verificar como estavam os animatrônicos. Então vamos lá, vamos ver com mais detalhes o que é esse raio desse projeto. O primeiro grande detalhe é que se passaram 4 anos desde que tudo aconteceu, estamos em 1978, e esse ano seria marcado por esse projeto começar a acontecer. E quem começou a criar esse projeto foi o próprio Felix. O Felix, ele meio que assumiu o negócio todo, pois aparentemente ele teve que tomar conta de várias coisas jurídicas para tirar o Jack Walten da jogada, tirar ele completamente do negócio dessa Bones Burgers. E a gente vê até alguns arquivos falando que o Jack Walten foi o responsável pela criação do Bones Burgers e depois o próprio Felix Kranken, em 75, cria a fábrica do K9. Talvez ele já estava fazendo alguma coisa ali ou já era preparado para talvez algum armazém dos animatrônicos, mas acabou sendo utilizado para o projeto da realocação poder acontecer anos depois. E também porque depois que teve o fechamento, ele pegou todos os animatrônicos e jogou neste lugar. Se vocês perceberem, tem alguns detalhezinhos do tipo assim, é como se realmente o Felix estivesse limpando o Jack Walten de tudo. Inclusive até na caixa tá escrito Jack still here. É como se o Jack ainda estivesse aqui, o que deixa as coisas um pouco mais esquisitas. E nessa fita a gente tem escancarado que o próprio Felix tomou conta da empresa inteira, pois agora ele é o único fundador. Não tem mais ninguém com ele, pois o Jack Walten sumiu. E muito provavelmente ele tentou apagar tudo que o Jack Walten fez, até colocando os animatrônicos nesse lugar que acabou ficando abandonado até pelo próprio Felix ou por essa empresa nova que ele começou a criar. Por mais que seja ainda Bunny Inc., né, Bunny Smiles Incorporated, o cara acabou pegando tudo que o Jack Walten fez e se apropriando do nome. Foi por isso que ele fez os 4 anos só desse trâmite legal. Bom, eu acho que tá mais na cara ainda que quando a gente vê o próprio narrador cheio de energia falando do Felix e vê a própria cara do Jack Walten, a gente já consegue assumir que o Felix fez alguma merda com o Jack Walten. Talvez ele fez realmente desaparecer,
mas na vida real também. Talvez não tenha sido tão um acidente assim, talvez o Félix tenha feito alguma merda pra eliminar o seu próprio sócio. E talvez ele deve ter colocado o sócio dele em algum lugar pra ninguém achar. O que seria perfeito colocar o cara lá naquele armazém, né? Pra ninguém achar o corpo, ninguém achar onde esse cara estava. E também faz mais sentido ainda que toda vez que o Jack Walton é mencionado ou aparece de alguma forma, aquele animatrônico chamado Bom, que é o azulzão, seria o principal, ele meio que tá associado a esse animatrônico. Toda vez que o Jack Walton é mencionado, ou pelo menos tem uma imagem dele, esse Bom, ele é colocado na lista, ele é colocado como em paralelo. Talvez o Félix tenha colocado o próprio sócio dentro do animatrônico? Muito provavelmente. Depois a gente vai ver uma parte desse projeto de realocação que eles estão tentando reprogramar os animatrônicos para funcionarem de uma maneira melhor. Outro detalhe que eu tenho que falar é que o grupo formado dos animatrônicos chama The Showstoppers. Eu acho que faltou isso na primeira parte. Eles foram responsáveis por várias coisas que acabaram ganhando ao decorrer do tempo, como desenhos, merchandising, próprios discos de músicas infantis e também é a cara da Bons Burgers que vai reabrir em 1982. Mas voltando, muito provavelmente a gente vai começar a ver como é que esse projeto realocação aconteceu. E a gente tem a Bunny, a coelha, que estaria agora passando por esse primeiro tratamento. Só que agora a gente descobre, tem um paralelo meio estranho. Por agora dá pra entender que as pessoas estão entrando dentro dos animatrônicos e os animatrônicos estão ficando assombrados. Pois, do nada começa a pipocar ou aparecer uma imagem meio estranha de alguém, meio que como se estivesse dando a alusão de que tem alguém realmente dentro da coelha. E depois vai falar que um homem das sombras alimenta ela, tanto que ela fica correndo pra lá e pra cá num labirinto. O coelho tá passando fome, o coelho tá com 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 fome, 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 fome. E aí acaba ficando tudo mais atacado. Logo na sequência a gente tem como se fosse uma outra fita falando dos técnicos do lugar que vão pra essa, sabe, instituição, desse armazém muito louco da Bons Burgers, né? Ela escondido lá no meio da mata, e é a K9. E quem vai apresentar pra gente essa fita muito doida é a Chá, a ovelha. E a gente já percebe um detalhezinho muito interessante que quando abre logo a primeira parte, tem como se fosse alguém usando uma roupinha roxa. É como se fosse o uniforme dos funcionários. Se vocês perceberem ou lembrarem, é a mesma roupinha da Sophie, que a filha do Jack Walton tava usando quando viu o pai dela, né? Ou talvez ela percebeu o que tava acontecendo com o pai dela. E se vocês lembrarem, realmente tem algumas coisinhas que essa menininha pode ter passado. E é por isso que ela tava usando as pílulas. Lembra dos remédios que ela toma? É importante, vai ser importante aqui também. Mas voltando à fita da Chá, ela vai passando mais algumas coisas, vai passando por esse lugar, explicando como é que é essa parte dessa indústria muito doida. E aí ela chega até umas 3 portas. E na terceira porta, quando ela vai falar, que ali a gente esconde alguma coisa. A gente esconde, né? Você acha que dá pra somar 1 mais 1? Esconde os corpos, ou escondem as merdas que tá acontecendo na Bons Burgers. Logo na sequência a gente tem um negócio muito louco, que a Chá, ela tá falando de trás pra frente. Nessa parte, tá falando resumidamente, pois é um textão enorme, vai voltar e tal. Ela tá falando a respeito da esposa do Jack Walton, chamada Rosemary. Rosemary era uma moça que estava procurando pelo marido no tempo que ele desapareceu no meio da hamburgueria. Do nada o cara parou de ir pro trabalho, não foi mais em casa, e aí ela foi indo pro trabalho e tentando achar ele lá. Só que aí ela escuta uma voz meio que induzindo ela pra ir pra parte de trás da hamburgueria e aconteceu uma merda lá. Vão começar a dar alguns detalhes muito esquisitos. Parece que o Bom, que é o coelhão, né, azul, principal do negócio todo, tá do lado da Chá, de alguma forma. Aparece a foto dos dois juntos, tá dando a entender que os dois têm uma relação aí. E depois já fica totalmente evidente, eu gosto como as coisas são claras em Walton Files, a gente só tá descobrindo a história a cada fita que lança. E a Rosemary tá sendo representada ali como se fosse um desenho, ela tá toda chorosa. Ela foi nessa parte de trás da hamburgueria e ela encontrou um coelho. E o coelho foi lá e dilacerou ela, cortando em
vários pedaços diferentes e colocando dentro da ovelha, tentando colocar ela ali de alguma forma. Não dá pra saber se o Jack Walton fez isso porque ele já não tinha controle mais pelo Bon, o que muito provavelmente deve ser isso, ou ele tá sendo controlado por alguém a matar mais uma pessoa que pode ser uma possível testemunha da merda toda. Tipo, a Rosemary devia estar chegando muito perto da verdade, descobriu que o marido dela aconteceu, porque ela encontrou o coelho, o Bon, né, ainda na hamburgueria. Ela ia eventualmente achar alguma coisa dentro do coelho, e aí ela foi silenciada, meio que queima de arquivo. Foi então que ela é colocada dentro de um animatrônico. Mas quem fez isso foi o Bon, o coelho, e o coelho que é o principal. Por isso que tem o paralelo, foi o marido entrou no coelhão e aí a Chá é a esposa dele, mais uma pessoa vítima dessa merda toda. Pode ser que o Bon tava sendo comandado, ou pode ser que o Jack Walton já perdeu totalmente o controle, pois a própria Chá, quando já tá no formato de animatrônico, ela já vai falar, parece que todas as partes do meu corpo sangram, porque ela tá sendo encravada dentro do animatrônico. Então mesmo essa parte do arquivo sendo um negócio de 78, vai falar um pouco mais do que aconteceu lá em 74, que como o Jack Walton desapareceu, a mulher dele desapareceu alguns dias depois, algumas semanas depois da merda que aconteceu com o Jack Walton. Agora a gente vai pra outra parte do arquivo, onde tem 3 funcionários indo pra parte do K9, que é o armazém bizarro da Bons Burgers. Eles estão indo lá pra documentar as coisas e dar o início ao projeto de realocação, que seria pegar aqueles animatrônicos, consertar eles de alguma forma e utilizar numa nova hamburgueria, sendo que o cara tava encobrindo os crimes dele lá dentro, e provavelmente o tal do Félix, e pegar aqueles animatrônicos pra ainda lucrar em cima deles. Realmente parece que uma outra pizzaria desgraçada faz a mesma coisa. Coisa louca, simplesmente. Os 3, eles estão conversando a respeito das merdas que aconteceram lá na Bons Burgers, que o Jack Walton também tava tomando conta, era um cara legal e tava tudo bem, aí do nada o cara sumiu, sabe? Aquele papo de sempre, o papo que já até a gente viu na outra fita e aqui nesse vídeo também. Só acontece o seguinte, eles decidem ficar dentro da K9 pra eles montarem os negócios com mais tempo, eles vão dormir no lugar. E aí, então, a Ashley, ela acorda no meio da noite, que é uma das 3 pessoas, e ela começa a olhar o lugar pra ver o que tá acontecendo, que elas escutam uns barulhos meio estranhos. Parece que tem alguma coisa nesse lugar e ela vai checar o que que é. Ela acaba achando algumas coisas importantíssimas pra gente casar algumas coisas da toda essa história muito doida. Primeiro, ela acha como se fosse algumas coisas jogadas fora, como se fossem pedaços da Cyberfuntech, ou seja, a empresa que meio que criou os animatrônicos que o Jack Walton e o Félix fizeram lá no começo, todo destruído, e muito provavelmente o nome Cyberfun foi meio que jogado de lado, também foi jogado aí no meio desse armazém, foi completamente esquecido. A outra coisa que ela acha é um coelho cinza. Esse coelho é mega importante e ele só vai ser explicado na próxima fita, a fita 3 de The Walton Files. Mas esse coelho também é mega bizarro de importante, não tem o nome dele agora, então só vou falar quando a gente for pra terceira fita, tá bom? Mas guardem que esse coelho cinza é mega importante. Ela decide ir pra mais na parte dos fundos, onde os animatrônicos estariam jogados, mais no fundo ainda do armazém, e ali ela encontra Billy the Clown. O Billy, ele tá como se fosse uma fita, ele era meio que tivesse um gravador, ele tocava música pras crianças e tudo mais, e tem uma fita com ele chamada de Descarte, e a fita tá até com a rasura no ânus. Seria uma fita de 74. Ou meio que perto dessa época. Não dá pra saber se essa fita é como se fosse um ativador dos animatrônicos ou é só mais uma das coisas que tenta revelar as merdas que estão acontecendo. O Billy the Clown, ele vai falar algumas coisas através da fita, talvez possíveis vítimas. Como a gente sabe que algumas desses nomes foram vítimas de verdade, tipo o próprio Jack, e depois ele fala Susan, depois Charles, aí Rosemary e Sophie. A gente tem alguns nomes que a gente conhece, que é o próprio Jack Walton, e a gente acredita que ele tá dentro do animatrônico. Susan, não sabemos quem é. Charles, também a gente não tem noção de quem seja. Mas Rosemary é achar a ovelha. E a gente já viu que os dois estão ali juntos, né? O Jack e a Rosemary. E depois a Sophie. A Sophie tá fazendo referência à filha do próprio Jack Walton que a gente viu lá na primeira fita. E depois na sequência acontece o pior. As coisas começam a bugar e aí acontece, nossa, só a coisa atacada. A menina que tava ali pra trabalhar de boa é pega pelo coelho e ainda ela vai
vai entrar nessa galeria de vítimas, entrando dentro do Billy the Clown. E se vocês perceberem, tem um frame muito do específico que pausa para revelar uma outra coisa. A primeira coisa que é revelado é o que realmente aconteceu depois desse ataque do Bom, né? Na verdade é o Jack Walton dentro do Bom, ou o coelho atacado, né? Usando a alma do Jack para fazer as loucuras. A gente não sabe ainda. No outro dia, eles pensaram que a Ashley tinha saído do prédio, mas ela estava lá na parte de trás, gritando o mais alto que ela podia, mas ninguém conseguiu ouvir os seus gritos. Nos últimos dias, alguns cuidadores acabaram reclamando de um cheiro muito forte vindo da parte de trás. A companhia então decidiu fechar toda a indústria, todo o armazém, até que uma outra medida seja feita. O projeto Realocação foi um fracasso. Ashley ainda continua aqui, mas ela não está mais gritando. Ela viu uma coisa que ela não era para ter visto, e agora ela é linda, 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 ela é linda. Bom, e depois a gente tem como se fosse um framezinho de um link do YouTube, como se fosse o final de um link. A gente manja isso por causa do ponto B e porque teve um outro print onde vai ter o começo, que é YouTube, e a gente já meio que saca, seria o link do YouTube. Agora algumas coisinhas vão ficar bem mais claras pelo que eu entendi, pois as coisas vão explicando ponto a ponto, cada hora e cada lugar. Essa fita secreta se chama Sorte Sua e vai ter uma descrição nessa fita que é muito importante. A história de Bons Burgers começa lá em 1958, onde dois amigos de escola tiveram a mesma ideia de fazer performances animadas, como se fossem alguns performantes que eles são animados por robótica. O nome desses amigos era Jack Walton e Felix Kranken, e eles levaram 16 anos até conseguir executar esse conceito. Por esse tempo, Kranken e Walton foram e construíram também as suas famílias. Felix casou com uma linda mulher e Walton não só foi um grande marido, mas também um pai feliz de 3 crianças lindas. A fita ela vai direto ao ponto. Eles abriram dia 28 de junho de 74. Tiveram a primeira festa de aniversário 30 de junho de 74. Os últimos shows foram dia 10 de julho e 19 de julho. E aí então dia 20 de julho foi o encerramento das atividades. Cara, eles duraram nem um mês. Acho que foi o quê? 20 e poucos dias? Eles duraram 3 semanas. Um pouco mais de 3 semanas. Bagulho louco. Depois, no dia 31 de outubro, especificamente no Halloween, o lugar foi completamente abandonado, só deixando as traças e foram para outro lugar. Depois, dia 10 de dezembro, ainda no mesmo ano, aquele lugar do armazém, o K9, foi aberto. E os animatrônicos chegaram dia 23 de janeiro de 75. Aí então começa a loucura. Por algum motivo fica uma voz tentando falar com a Sophie e fala algumas coisas pra ela, como se ela tivesse que tomar as pílulas, pra ela talvez se aliviar desse trauma, desses estresse, não sei. Só sei que depois começa a vir um monte de frases, como se eu te fiz eles bonitos, eles são perfeitos, eles estão tentando falar com a gente, mesmo depois de tudo, eles estão tentando deixar uma mensagem, eles querem que a gente descubra o que aconteceu. Agora, fica algumas dúvidas no ar. Quem que tá falando esse negócio pra Sophie? Por que que ela tem que tomar esses raios dessas pílulas? É realmente porque ela viu o trauma com o pai e com a mãe dela? Será que ela sabe de alguma coisa? E aí tentaram apagar isso da cabeça dela? Ou ela tá com algum outro tipo de estresse? Ou ela sobreviveu a algum dos ataques? Será que aquele coelho tentou atacar ela, né? O Jack Walton, possuindo o Bom, tentou atacar e fazer alguma coisa? E ela sobreviveu àquilo? E aí por isso que ela toma os remédios? E também, o que aconteceu com o Felix? O que aconteceu com a Bons Burger nos anos 80? Pois a gente descobriu, nessa segunda fita, que eles fecharam. Ou seja, eles não continuaram na década de 90, ou 2000, ou sei lá o que pode ter acontecido. Essas e outras dúvidas, pessoas, vão ser respondidas quando fizermos o vídeo Walton Files 3. Então, pessoas, até lá. Muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado por tudo sempre. Deixa o gostei, inscreva no canal e ativa o sino pra vocês não perderem mais nada que tá acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias. Vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas, por tudo sempre. Me despeço de vocês e até a próxima.